Olá, meu nome é Maurício Augusto Leite e hoje nós falaremos a respeito de drenagem e manejo de águas pluviais em áreas rurais. Lembrando que nós estamos falando da parte de recursos hídricos e saneamento básico em área rural. No tema da aula de hoje, nós falaremos a respeito de um assunto que ele não é muito tocado, não é muito discutido em áreas rurais. Em áreas urbanas, sim, por conta de enchentes e outros problemas, mas na área rural, não. Então, nós vamos, tentar discutir esses aspectos e mostrar a importância e a relevância desse tema. Então, nesse tópico, de hoje, nós falaremos a respeito de drenagem, o que é drenagem, a infiltração dessa água, o manejo das águas pluviais, o uso e ocupação do solo e um dos problemas que pode gerar será, a erosão. Então, aqui eu coloquei, para a gente contextualizar, uma parte de curvas de nível, e um pouco também da parte de florestas aqui, para tentar demonstrar que a área rural ela tem que ser permeável, ou seja, deixar a água infiltrar, e evitar que ocorra um escoamento muito rápido. Então, nós temos que utilizar as áreas rurais como se fosse, o termo em alta agora, é como se fossem esponjas, tá? Então, pegar essa água da chuva e ter uma absorção na área rural, para ter o carregamento dos lençóis, para que não ocorra erosão, para que não, aconteçam problemas, não só na propriedade, como também na área urbana. Um dos pontos mais importantes da área rural, que é um patrimônio e uma coisa que quase que nós não temos como valorizar, é o solo. Então, é o bem, mais importante de uma propriedade rural é o solo. E ele deve ser cuidado de uma forma extremamente importante para que eu tenha uma vida, útil daquela propriedade, com uma sustentabilidade para as próximas gerações. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos discutir um pouco a drenagem e o manejo das águas pluviais na área rural. Bom, qual que é o conceito de drenagem? Então, é um processo de remoção do excesso de água na superfície do solo ou subsolo. Então, remover essa água, não deixar essa água acumulada. Tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem de um local que aqui ele está coletando, esse aqui é como se fosse uma água cinza saindo da propriedade, só que ela fica naquele local, ela não fica drenada, ela fica empoçada. Isso não é desejável. Então, embora seja uma água vinda da cidade, doméstica, uma água cinza, quando chove, eu também vou ter acúmulo de água de chuva nesse ponto. Então, se a gente consegue fazer com que essa água não fique acumulada, tá? Nem essa água cinza, nem a água de chuva, isso, do ponto de vista de saneamento, de evitar doenças, é muito importante, tá? Então, a drenagem, ela está alinhada com o saneamento ambiental, principalmente com a eliminação de criadores de mosquitos transmissores de doenças. Onde eu tenho água empoçada, eu posso ter problemas. Então, se eu não deixar essa água empoçada, a ideia é que a gente consiga fazer com que essa água infiltre e não tenha problemas com doenças de veiculação hídrica. Drenagem. Então, nós temos aqui, eu trouxe uma imagem bem forte e de um assunto, que está em alta, que foi o problema das chuvas que aconteceram de uma forma extremamente torrencial na região sul do país. Óbvio que foram chuvas, históricas, ultrapassaram as séries históricas, mas aqui, o que eu coloquei? A drenagem, como que a água não consegue, ela fica na superfície e não consegue ir para nenhum lugar. Não consegue infiltrar, porque eu encharquei aquele solo e tem uma dificuldade grande em ir embora. O que acontece? Quando eu tenho uma elevação do nível da água em áreas, somente em áreas urbanas ou periurbanas, em contato com as cidades, eu posso ter a leptospirose, que é uma doença provocada por uma bactéria presente na urina de ratos.
todas, e esses ratos principalmente das áreas, né, urbanas. Então, quando eu tenho rato, eu tenho urina, se eu elevo o nível da água, eu vou ter a passagem dessa urina que pode chegar até os seres humanos. Então, o que tem acontecido, né, no sul, na região sul, é uma crise de leptospirose por conta do contato dessa água que não foi escoada. E aí, nesse caso, fala assim, mas só área urbana. O que acontece é que essa água da área urbana, ela entrou para a área rural também. Então, não tem uma diferenciação nesse momento, tá? Então, mistura-se área urbana com área rural e área rural com área urbana. Que nós devemos fazer? Infiltração dessa água. Como que nós podemos pensar em infiltração? Infiltração, o conceito, né, é o processo pelo qual a água penetra nas camadas superficiais do solo e move-se para baixo em direção ao lençol. Então, para que eu tenha infiltração, eu tenho que ter um solo poroso, uma camada porosa para que essa água consiga, né, uma superfície permeável, para que essa água consiga infiltrar. Se eu tenho uma superfície impermeável, essa água não infiltra. Então, como que eu torno essa superfície permeável? Com florestas, com matas, com um solo bem preparado fisicamente, que ele consiga absorver essa água, por meio de curvas de nível, de terraços, que consigam também reter essa água e fazê-la infiltrar. Dentro do manejo de águas pluviais, água pluvial é água de chuva. Então, choveu, eu vou ter que dar um destino final para essa água. Ou ela vai infiltrar, ou eu vou encaminhar essa água para algum local para que ela infiltre. Então, aqui eu mostrei, né, tem uma imagem de uma estrada. As estradas rurais são grandes fatores de cuidado na área rural, tá? Porque as estradas, como ela passa, tem um trânsito muito forte de carros, né, veículos e tudo mais, ela começa a ficar impermeável. Então, a água cai nela, ela precisa ir para algum lugar, então ela vai escoar. Se não tem um local para escoar, ela vai abrir um local para escoar. Então, eu tenho que ter, ao longo das estradas, eu tenho que ter umas elevações, os burunduns, para quebrar um pouco a força de escoamento dessa água e um local para desviar essa água para que ela seja infiltrada, para que ela não cause processos erosivos. Então, nós temos que fazer com que a água que cai nas estradas, essa água não se torne um potencial produtor de erosão posteriormente. Então, por isso que as estradas rurais são grandes fatores né, grandes obras que nós precisamos tomar muito cuidado na área rural. Outro ponto importante é o uso e ocupação do solo. Nós temos que trabalhar com a aptidão de cada solo, com o clima de cada região e nos locais adequados ao plantio. Nós temos que respeitar essas condições. Não adianta nada a gente forçar uma situação numa região que não é adequada para aquela cultura, ou, né, tentar pensar que a gente consegue modificar o clima. Nós não vamos conseguir modificar o clima. Se é uma região que chove muito numa determinada época do ano, vai acontecer isso. Talvez não no próximo ano, mas a série temporal mostra que teremos chuvas torrenciais numa certa época do ano. Então, eu tenho que trabalhar com cultivos adequados, eu preciso adequar o meu solo para receber aquela quantidade de chuva e infiltrar essa água. Então, nós temos que respeitar as condições de uso e ocupação do solo, bem como as condições climáticas e aos tipos de cultura que nós utilizaremos naquele local. A erosão do solo, tá, que nós temos aqui, é um processo onde a drenagem e a infiltração não funcionaram de maneira adequada. O que é erosão do solo? A gente está levando mais para a parte de águas pluviais, tá? Mas não só isso. A erosão é separação em movimento do solo ou rocha pela ação da água, vento, gelo ou ação gravitacional. Aqui ele está contextualizado de maneira geral a erosão do solo. Nós estamos trabalhando basicamente com a erosão ligada à parte da água da chuva. Tá? Então, a gota da chuva tem uma energia muito grande e, quando ela bate no solo, ela pode, né, desagregar aquele solo, formando microfossas ou microespaços.
e transportando esse solo de um ponto até outro. O que nós temos que fazer é diminuir essa energia da gota da água da chuva e evitar que tenha esse arrasto superficial desse solo, para evitar que aconteça, né, esse problema que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos já um processo erosivo, né, bem consolidado, no meio de um cultivo, tá? Então, isso não é desejável, porque eu perco solo, eu perco defensivos, eu perco fertilizantes e o mais importante, né, o solo que a gente não vai conseguir retomar novamente. Dicas para drenagem em área rural. Então, nós podemos, né, plantar em locais com boa drenagem do solo. Então, evitar, né, plantar próximo a rios, várzeas, pântanos e área com muita declividade, porque a gente consegue ter né, uma diminuição desse escoamento e um aumento da infiltração. Caso eu tenha um terreno com declive, eu posso trabalhar com as terraços ou curvas de nível. Então, fazer curvas de nível no terreno para evitar a erosão e melhorar a infiltração da água no solo. Então, esses terraços vão evitar que a água escoe tão fortemente, pare naqueles pontos e infiltre naquele local. Para que a gente consiga ter uma diminuição da energia cinética da gota da chuva batendo no solo, nós podemos trabalhar com plantio direto. Então, esses restos vegetais do solo diminuem o impacto da gota da chuva, né, tornando ela mais calma e, com isso, ela vai ter uma desagregação do solo bem menor. Tá? Então, eu torno o solo, do ponto de vista químico, mais interessante para conseguir sustentar aquela água e essa água infiltrar naquele solo. Outras dicas: manter as áreas de preservação permanente. Então, respeitar os locais de plantio fora das APPs. As APPs são, né, áreas que nós não podemos retirar, então, topos de morro, ribeiras de rios, e essas áreas, né, elas são importantes do ponto de vista de infiltração, do efeito esponja, para absorver essa água que vem e conseguir fazer com que ela infiltre e essa água fique reservada na propriedade. De maneira similar, as áreas de reserva legal têm essa mesma função. Tá? Em cada bioma, né, do Brasil, amazônico, cerrado, mata atlântica, eu vou ter que manter uma área de reserva legal na propriedade. E essa reserva legal é exatamente para isso, para que a água da chuva caia naquele local, infiltre e o solo daquela propriedade consiga ser abastecido. Então, isso garante que o lençol freático daquela propriedade ele vai ficar sempre abastecido com um nível de água interessante. Se a água cai na propriedade e escoa rapidamente, o solo dela não fica abastecido com água. E aí você começa a perder nascentes, começa a perder alguma bica, algum olho d'água, em função que essa água não está sendo infiltrada na propriedade. O outro ponto da dica de drenagem é manutenção das estradas rurais. A estrada rural, né, ela não vai ter, o leito de rolagem não vai ter uma infiltração muito boa, porque ele tem que ser, né, tem que ter uma permeabilidade reduzida. No entanto, essa estrada tem que ter estruturas laterais para que essa água que caia seja escoada, então tem que ter uma certa declividade para a saída dessa água, e nessa parte lateral eu tenho que ter canaletas ou levar essa água para algum ponto de infiltração. Porque se essa água não for levada para algum ponto de infiltração, ela vai ter uma energia tal que ela vai tentar quebrar alguns espaços e se ela entrar na propriedade rural por um local que não seja o local adequado, ela vai começar a formar processos erosivos. Então, uma estrada rural bem feita e com manutenção bem executada é um bom passo para que nós não tenhamos processos erosivos naquela região. Bom, aqui nós temos alguns materiais, né, ligados à parte de drenagem, infiltração, manejo de estradas rurais que podem ser consultados e também a parte de APP e reserva legal na propriedade que devem ser considerados em todas as propriedades e o beneficiário, o maior beneficiário desses processos
são os próprios proprietários rurais. Novamente, eu agradeço. Meu nome é Maurício Augusto Leite e sou professor aqui da Unesp Campus Ilha Solteira. Muito obrigado.